Ora então, a duas boas-vindas a todos que tenho aqui à minha frente com o corpo e todos os outros, uma multidão, que eu sei que está aqui para também poder ouvir alguma coisa. É um trabalhinho singelo, uma coisa simples. Primeiro, para mim, só para mim, para eu também poder aprender alguma coisa. E depois tentar dizer algo também. As questões do livro dos Espíritos que estamos a estudar, é o livro que nós estamos a estudar já há algum tempo. É o principal livro da codificação da nossa doutrina. É o marco. Então, essas questões que vamos estudar hoje, 189, 190 e 191, elas tratam essencialmente da infância da alma. E nós já sabemos que a alma é o espírito com o corpo. A alma é um espírito encarnado. Então estamos no capítulo 4 da pluralidade das existências e vamos iniciar o subcapítulo que fala das transmigrações progressivas. E a pergunta 189, Kardec faz a pergunta aos espíritos. E é ela a seguinte: desde o início da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Quer dizer, desde o início, desde a origem, o espírito goza da totalidade das suas faculdades? E a resposta dos espíritos é a seguinte, e dizem-nos que não. Que eles não gozam dessa plenitude, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Na sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. E, só pouco a pouco, a inteligência se desenvolve. Então, o espírito tem igualmente a sua infância. No seu início, ele só tem instintos qual o animal. Por isso, a sua vida é instintiva, não tendo a consciência de si mesmo. Ele não compreende as leis e a sua condição é de simplicidade e ignorância. Como nos disseram os espíritos aqui um pouco mais acima, não goza das suas faculdades, porque elas se encontram adormecidas. E somente o tempo, nas sucessivas reencarnações, na dor e na violência que recebe de fora e de dentro de si, é que ele, o espírito, vai entendendo o objetivo de sua vida. A vida é uma escola. Os anjos do Senhor são os professores. E nós outros, os alunos. Queira Deus que possamos estar ansiosos e atentos para o aprendizado. Temos no seio da nossa consciência valores imortais, em tudo relacionados com o amor. São dons divinos colocados em nós pelo Pai. Por isso, são intransferíveis. Por onde andamos, levamos o que é nosso e levamos a nossa criação mental. Podemos saber o que fomos no passado, pelas nossas tendências do presente, bem como saber o que poderá acontecer conosco no porvir, por aquilo que agora estamos fazendo. Por aquilo que estamos fazendo hoje, vamos ver o nosso futuro. Chegou o momento de nos melhorarmos. E a nossa doutrina, o Espiritismo, é uma força poderosa. É aquela força que nos indica a estrada luminosa, por onde passou o maior guia,
Jesus. Ele nos deixou traços de luz nas letras do Evangelho e na sua vivência, com exemplos, confirmando assim a sua majestosa vida. Nós, ainda que gostamos a entender a linguagem da senda evolutiva da alma, mas o caminho é para o Pai. E Jesus, é Ele que nos deixou o celeiro de todo o entendimento, bastando que entendamos e sigamos a voz do pastor. Na verdade, não nascemos pela primeira vez já sábios ou santos. Não obstante, seremos santos e sábios pelas mãos do progresso traçado pelo Pai, sob o comando do Cristo, que não nos perde de vista. E Miramês sintetiza a resposta dos espíritos. A inteligência do homem vai despertando progressivamente de acordo com o seu crescimento espiritual, de acordo com o seu caminhar, de acordo com a sua evolução. Rogamos aos homens e às mulheres também que façam bom uso do raciocínio, que façam bom uso da sua inteligência, dos seus sentimentos, para que não tenham que voltar para recomeçar o aprendizado em uma nova existência, tendo agora a dor como mestra. Passamos à pergunta 190. E Kardec pergunta aos espíritos: qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? E os espíritos respondem: é o estado da infância na vida corpórea. Aí a inteligência apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Então, nos primeiros ensaios da alma para a vida, ela se encontra na infância e, tomando o corpo, essa infância continua. Contudo, sabemos que a alma carrega consigo qualidades angélicas, ainda que em estado latente. Elas encontram-se ainda ocultas. A alma encontra-se em plena infância espiritual, na transição do homem, na transição do animal para o homem, onde os valores dormem em pleno sono, por vezes sem sinal de razão, e também não se vê a sua riqueza moral, porque ainda não encontrou lugar para o sentimento da fraternidade. No entanto, a humanidade da Terra já passou milénios vestindo e revestindo corpos. Quer dizer, já passaram pela Terra muitos corpos encarnados, muitas reencarnações. Mas ainda é preciso muitos mais para se iluminar interiormente. Ainda é preciso que surjam muitas mais encarnações, muitas mais reencarnações, para que essas almas, esses corpos possam evoluir. Por isso, nos diz Miramês, que os ensaios deverão continuar. Ainda somos muito pequeninos. Estamos na parte teórica e nela devemos amadurecer através das vivências. E continua Miramês: esses são os caminhos que todos devemos percorrer, de grau a degrau, até alcançarmos o topo das claridades espirituais. Vamos trabalhar, vamos lutar com nós mesmos, dominando as nossas paixões, libertando-nos das inferioridades. O espírito passa
por vários reinos da natureza terrena, ou como queiram, por vários reinos da natureza física. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. No vegetal, o espírito sonha. No mineral, ele está adormecido. No animal, ele agita-se. E no hominal, ele desperta. É aí que lhe surge o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio vem a responsabilidade, vêm os sentimentos, surge a inteligência e a consciência. Aí ele já decide, ele já escolhe. Então o espírito passa por vários reinos da natureza, como disse atrás. São ensaios. E quando o princípio inteligente, o espírito encarnado, toma forma humana, aí ele começa a sentir algumas claridades da vida imortal, pois a forma humana é aí que ele aprende, que ele experiencia, que ele consegue evoluir. É só através da reencarnação. E então, essa reencarnação, a encarnação, é o exame. Consideramos a reencarnação e a reencarnação um exame. Um exame para a nossa vida espiritual, para a nossa vida do além. O Pai não tem pressa. Ele aguarda pacientemente por nós todos. Por isso, Ele fez as leis que impulsionam o progresso. Passamos à pergunta 191. E na pergunta 191, Kardec pergunta aos nossos amigos espirituais: as almas dos nossos selvagens estão no estado de infância? Ele pergunta se as almas das tribos indígenas estão ainda no começo. E os espíritos respondem que elas estão no estado de infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. E esta pergunta ainda tem uma linha A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Perguntou Kardec aos espíritos. E eles responderam: desenvolvimento, sim, mas não perfeição. As paixões são um sinal de atividade e de consciência própria, porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germen, quer dizer, estão em estado de embrião. E Kardec complementa esta questão desta maneira: a vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ou da infância, para chegar, por uma sucessão de períodos, ao estado de adulto, que é o da perfeição. Com a diferença de que na vida dos espíritos, não existe declínio nem decrepitude da vida corpórea, pois que a vida do espírito teve um começo e não terá fim. É que lhe será necessário um tempo imenso para passar da infância espiritual a um desenvolvimento completo e o seu progresso realizar-se. Não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida do espírito constitui-se assim
de uma série de existências no corpo, sendo cada qual uma oportunidade de progresso, assim como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, ou de meses, ou de anos. Nós nunca sabemos quanto tempo estaremos cá, não é? Nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. E conclui Kardec. Mas, da mesma maneira que na vida humana há dias infrutíferos, há dias em que nós não fazemos nada, somos mauzitos, não progredimos. Na vida do espírito também há existências sem proveito, porque ele não soube aproveitar e então estagna. Então, o estado da alma, nas suas primeiras vestimentas materiais, é rudimentar. Mas mesmo nesse estado ainda primitivo, a sua natureza, a natureza da alma, tem valores imortais, que no tempo futuro irá conhecer como semelhantes aos dos espíritos superiores. O Supremo Pai criou a vida em todas as suas sequências. Vida esta que obedecerá sempre às suas leis. E quando a lucidez se fizer presente pela regência do tempo, a vida entrará na corrente do progresso, com o esforço próprio, de maneira a acelerar o despertamento do espírito, como sendo a sua conquista no que lhe toca fazer. Dizem-nos os espíritos, como dissemos lá atrás, que as paixões não representam um desenvolvimento da alma. Ou melhor, estava-me a enganar, desculpem, que as paixões representam um desenvolvimento da alma, não a perfeição, a qual virá depois pelo conhecimento e pela prática do amor. E sobre as almas dos nossos selvagens, o espírito miramês traz-nos um belo exemplo. É um ensinamento muito bonito. As tribos indígenas nem sempre são compostas de almas primitivas. Existem muitos índios que para ali foram, que ali reencarnaram nas tribos, por provação. E nesse estágio de provas, acabam ensinando muita coisa aos outros. Esses outros que desconheciam o princípio das leis naturais, as leis de Deus. Há grandes espíritos, intelectualmente falando, que reencarnaram nesses meios para aprenderem a simplicidade, abrindo os olhos para a natureza e bebendo dela a luz da paciência. Porque na posição em que antes se encontravam, se achavam cegos pelo orgulho e pela vaidade. E este orgulho e a vaidade não os deixava ver, não os deixava ter paciência e não os deixava apreciar a bela da natureza. Quantos deles foram, por bênção de Deus, reencarnar nas tribos africanas? Para eles, uma degradação biológica, racial e social. Mas eles reencarnaram ali no sentido de quebrar a prepotência, amenizar o ódio e entrar no aprendizado da humanidade, da humildade. Quando os navios negreiros trouxeram da África para o Brasil milhares e milhares de negros, muitos dos quais vieram juntos, e muitos deles eram antigos patrícios romanos que se degradaram pela luxúria e pela maldade naquela altura. Agora vieram ou voltaram, agora encarnaram ou reencarnaram como escravos, onde o chicote e a masmorra
Era uma escola da tala para a pele e do engenho para os sentimentos. Era realmente correção o que ocorreu na terra. E o tempo conhecia aqueles negros que antes tinham sido senhores implacáveis. Muitos deles melhoraram, adotando os princípios de humildade e obediência. Muitos deles aprenderam e tornaram-se úteis em todos os trabalhos caseiros. Uns na figura das mães pretas, como amas de muitas utilidades na criação dos filhos dos seus senhores. Outros ainda, como conhecedores de ervas, como curandeiros de fama, que curavam os próprios carrascos e seus familiares, quando estes adoeciam. Já se destacavam, naquela época, os negros inteligentes, ainda que sem qualquer tipo de instrução. Estava lá a inteligência, não a perdiam. Ao voltarem para as tribos, não voltaram para trás. O que aprenderam, lá estava. Não se retrogada em termos espirituais. Então, como ia a dizer, muitos eram filhos de escravas com senhores do engenho, para terem melhores oportunidades de aprender e daí poderem ajudar na libertação da raça. Se regrediram material ou socialmente, tal não ocorreu espiritualmente, porque, como agora acabei de dizer, o que se aprende ao longo das nossas existências fica connosco. Nós não perdemos. Isso fica no nosso espírito. E conclui Miramês a resposta dos espíritos. A vida registra tudo o que fazemos em todos os seus ângulos, sem perder um til que seja. Tudo no mundo é aproveitado para o grande bem da humanidade. Deus é Pai de bondade e de amor. E no grande empenho de ajudar a todos, Ele usa os recursos que acha mais convenientes e mais justos. Deus é justiça, como todos nós sabemos. O Espírito é um viajor da eternidade, que passa de país para país, de mundo para mundo, buscando sempre novos entendimentos e acendendo novas luzes no coração. O Espírito não pode, ou melhor, pode encarnar noutros mundos, não só na Terra. É isto que aqui diz. Ele pode passar de mundo para mundo. Claro que não tem o corpo. Quando reencarna na Terra, terá um corpo diferente, de acordo com o mundo para onde foi evoluir. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que possamos continuar a nossa caminhada na senda da evolução para o Pai. E te pedimos que fiques connosco sempre. Hoje, amanhã e depois da manhã, se for possível. Que assim seja.